Né, o Senhor nos surpreende, né, através da vida de cada um. Amém. E gratidão. Eu falo que a minha missão, a minha vinda para Paris, realmente foi uma palavra que eu recebi, né, quando foi em janeiro desse ano. A gente estava em Orlando, eu fui viajar com a minha família e a gente foi passar Réveillon, né, todos os executivos do Pablo e tudo. E aí lá um pastor ligou para casa onde nós estávamos hospedados. E aí ele conhecia o casal que estava com a gente, não conhecia eu e o Ellen. E nós sentamos assim, colocou o celular no meio, que ele falou, deixa eu orar para vocês, né? E ele é um pastor, um profeta, e que as meninas já conheciam ele. Ele falou, Ana, ele é muito forte, assim, ele realmente traz palavra, ele já derramou palavra sobre a vida de muita gente. Na hora que o pastor ligou, foi todo mundo do lado da mesa e falou, vamos escutar, né, vamos orar. E aí a minha amiga colocou para gravar já, porque ela já sabe, né, que vamos gravar porque vai ser poderoso. E eu lembro que desse dia, eu já vinha pedindo Deus, sabe, muitas respostas, já vinha pedindo Deus um discernimento. Eu já estava como vice-presidente da plataforma há um ano, quase um ano, e eu estava trabalhando muito lá, muito. E realmente lá foi um tempo de muito crescimento, um tempo muito exponencial. Eu falo que Deus, ele realmente me projetou para a mensagem chegar em mais pessoas, que nunca é sobre a gente, né? A mensagem é maior do que a gente. Nós só somos instrumentos na mão dele. Então, ele realmente ligou as turbinas, que eu falo, que a gente tinha muito evento, eu tinha muitas coisas para fazer, mas aquilo me deixou muito cansada. E aí eu falei, Deus, me mostra quais os próximos passos. E meu esposo ainda trabalhando em Belo Horizonte, ele trabalhava no gabinete, e eu falando, amor, né, sai desse gabinete, acho que Deus tem algo para nossa vida. E ele ainda, com aquela estabilidade, com medo, né? Porque, querendo ou não, é um salário, é algo que a gente, né? Porque ele ia abrir mão e ele nunca empreendeu, enfim. E aí eu fiz uma oração para o Senhor nesse dia, sabe? Na hora que a gente sentou assim, o pastor falando, eu fechei meus olhos, e aí eu falo muito do poder da oração para as pessoas, porque, gente, eu tenho experiência de vida com isso. O poder que tem quando a gente ora de todo o nosso coração, quando a gente pede ao Senhor, a oração, ela movimenta o mundo espiritual. A oração, ela faz algo acontecer, sabe? Assim, as coisas começarem, as portas abrirem, e é um diálogo que nós temos com o nosso Pai. É uma maneira que você tem de realmente falar, Pai, já abriu o nosso coração, um diálogo sincero. E aí, nesse dia, eu fechei meus olhos e falei, Senhor, eu sei que todo mundo aqui quer uma palavra. Quem não quer uma palavra, né? Todo mundo busca uma palavra. Mas é a tua filha que está te pedindo. Fala com meu esposo. Fala com a minha família, né? Fala com ele aquilo que eu já falei e ele não quer me ouvir. E aí, fechei meus olhos e orei, né? E o pastor orando para todo mundo. Na hora que eu terminei minha oração, o pastor começou. Aí falou com o nosso amigo que estava lá, né? Falou assim, Adonis, oi, eu tô tendo uma revelação aqui, quem me revela é o Espírito Santo, né? Deus que me revela, eu só falo aquilo que Deus me revela, mas Deus está me revelando aqui algo por um homem, uma família talvez que me ouve, que está aí, e começou a falar. Eu quero falar com um homem, Deus me mostra Belo Horizonte, Minas Gerais, um homem que trabalhou em Câmara, e começou a falar todas as características do meu marido. Inclusive falou a mãe dele, o endereço da nossa casa. Ele falou assim, para provar que sou eu, o seu Deus que está falando, eu estive naquele lugar, naquele endereço. Gente, eu comecei a chorar, eu caí assim, de joelhos no chão, porque ninguém tinha visto a oração que eu tinha acabado de fazer, sabe? E o Senhor falou diretamente com meu esposo, chamou ele pelo nome e falou, olha, tô aqui para poder, a sua família vai viver um milagre, vocês vão viver um romper, faz as malas, né? Tá preparado para mudar, varão? Ainda falou assim, faz as malas, sua família vai viver novos acessos, novos lugares, sabe? Novas fronteiras, vai romper. E o Senhor vai estar com você. O Senhor está com você num propósito, está com você numa missão. E Ele vai honrar esse propósito. Ele vai estar com você. Então, faz as malas que Ele tem algo novo para a família de vocês. Isso eu recebi em janeiro desse ano. Amém. Quando eu voltei para Belo Horizonte, para Alphaville, eu fiz as malas. E meu esposo ficava rindo. Falou assim, amor, você tá encaixotando as coisas para quê? Eu falei, amor, o pastor não falou que a gente vai mudar. Mas a gente não sabe nem para onde. Não importa, mas nós vamos. Gente, vocês não têm noção do poder que tem uma mulher de fé. Glória sabe? Uma mulher que tem fé de verdade, assim, que acredita naquilo que os olhos não estão nem imaginando, mas ela já se comporta como se aquilo fosse real na vida dela, sabe? E a fé, ela tem muito poder. Né? A fé, ela traz à existência aquilo que o Senhor já disse, né? Como que a gente trouxesse Kairos para o Cronos, assim, eu já trago para a existência algo que, uma visão que Deus me deu, e eu sempre falo isso, que toda visão que Deus te entregar, ela vai ser maior do que a sua condição, né? Ela vai ser sempre maior do que a sua conta bancária, do quanto cabe ali no seu bolso, e vai parecer meio loucura também, as pessoas vão olhar e falar, isso é doideira? Se é doideira, se não tem lógica,
Deus tá no negócio. Então, assim, porque as coisas de Deus não tem muita lógica. E aí eu falei, não, amor, é pra acontecer. E comecei a encaixotar as coisas. Isso foi em janeiro. Quando foi em abril, a gente fez a viagem para Paris. Né? A gente veio para fazer um evento do Pablo aqui. Ele veio fazer uma palestra, que foi maravilhoso. Nem ele entende porque que ele veio aqui, porque a gente estava indo para Portugal. E ele ainda falou, gente, esse rolê é meio aleatório de Paris, mas vamos lá, né? Não, sabe quando parece que foi Deus que trouxe a gente para esse lugar? Tava tudo programado já. Já tava. E aí, quando a gente veio, ele fez a palestra aqui, e o Pablo ficou muito, assim, sensibilizado com as histórias, porque ele viu um povo sofrido, né? Ele viu um povo que precisava de ajuda. E aí, a gente foi almoçar ali no Leprocop. Né? E lá sentado na mesa ali, onde Napoleão sentava e tudo, lá a gente teve um momento muito forte, que foi onde ele teve a revelação, que a gente estava vindo para cá. E ele falou, Luquine, Ellen, Deus está enviando vocês para essa nação. Eu acabei de ter uma clareza do Espírito Santo. E eu fiquei, Pablo, você tá doido? Eu vou fazer o quê aqui em Paris? Aí o coração começa, né? Eu falei, não, Deus, não é possível. Aí ele falou, Ana, Deus vai testificar o seu coração. Eu não tô doido. Foi tão claro, foi tão nítido, que eu vi vocês morando aqui, eu vi vocês já governando essa nação. Vocês vão vir pra cá. E aí começou, né? Deus, não é possível você vai fazer isso comigo. Eu tô no meu melhor momento lá em Alphaville, né? Eu tava crescendo, tava como vice-presidente, tava fazendo tanto movimento lá. É isso mesmo? E eu falo muito isso, né, também. Deus, ele sempre vai... Quando você abrir mão de algo bom, ele te dá algo extraordinário. Né? E assim, quando ele te pede para abrir mão de algo, não vai ser algo ruim. Sempre vai ser algo bom, assim, sempre vai ser algo que já estava ali no confortável. Para quê? Para a gente poder mostrar, né, onde está o seu coração. Tá em proposta ou tá no propósito, né? Tá comigo mesmo? Vamos ver, né, se você vai ser obediente. E aí eu pedi a ele testificação. Falei, Deus, se realmente é para eu ir para Paris, né? É para eu vir para França. E nós fomos para Portugal, fazer o método IP em Portugal. E lá em Portugal ele me deu a testificação, né? Lá eu orei de novo, ao poder da oração, gente. Vocês não têm noção. Se o povo entender o poder que tem uma oração, eu falei, Deus, me mostra. É para eu ir para Paris? Porque eu vou obedecer. Né? E aí está uma chave para a gente poder viver o extraordinário do Senhor, é a obediência. E o quanto é difícil obedecer, né? O quanto é difícil, porque a gente tem que renunciar a muitas coisas, né? A gente tem que abrir mão dos nossos prazeres, né? De muitas coisas nossas para atender a um chamado. Mas na hora que a gente começa a obedecer, a gente vive o extraordinário do Senhor. Né? A gente está debaixo ali do favor dele. E aí eu fiz essa oração, falei, Deus, eu vou te obedecer. Se for para ir para Paris, eu faço as minhas malas e vou com a minha família. Testifica no meu coração, sabe? Me mostra mesmo, assim, se é para eu ir, porque eu vou obedecer. E Deus sonda os corações, né? Ele vê a intenção do nosso coração. E aí, nesse momento, eu falei, se for para eu ir, pede o Papa para me chamar lá na frente agora e eu dar já a mensagem. Eu já mando ele, pede ele para me chamar. Ele vai sentir de me chamar, o Senhor vai incomodar ele. E eu sei da sensibilidade que ele carrega, né? Eu sei que ele tem o Espírito, ele tem a sensibilidade do Espírito Santo. Eu só fiz essa oração, falei, Deus, se for para eu ir, eu vou te obedecer, só faz. Na hora que eu abri os olhos, ele terminou lá de fazer, né, ele estava inaugurando a plataforma, e aí na hora que ele abriu os olhos, ele falou, cadê a Ana Luquine? Aí na mesma hora, meu coração começou, eu falei, não, Deus, você não vai fazer isso. Aí ele, cadê a Ana Luquine? Aí eu tava lá atrás, né, eu falei, tô aqui, você tem algo para comunicar aqui agora, né? Meu Deus. Foi desse jeito, eu falei, não, você não tá fazendo isso, vem cá. E eu falei assim, Deus, faça com que ele ore pelo meu envio, né, porque é muito poderoso quando alguém, ainda mais quando ele derrama unção, né, ele fala, olha, você tá ungida, você tá recebendo. Exatamente, e o Pablo é o meu mentor, né, aquela pessoa que realmente me apresentou Jesus e que me fez crescer muito. E eu falei, então eu vou lá e vou falar e faça com que ele ore por mim. Foi desse jeitinho a minha oração. Acabei de orar, ele me chamou lá na frente. Aí eu já desabei a chorar. Aí ele falou, você tem algo para falar aqui, né? Eu falei, Pablo, você não vai fazer isso. Ele falou, vou. Eu falei, eu acabei de pedir a Deus isso. Ele falou, eu sei. O mesmo Espírito que está em você está em mim. Pode vir aqui. Tá? Chegou sua hora. E aí eu fui orar, aí eu fui falar, né, que eu ia vir para cá, então, tremendo. E aí ele foi e fez a nossa oração, fez o nosso envio. Estava do meu lado, e ele sem entender, né? Não, eu falei, amor, Deus testificou no meu. Não, porque na hora que o Pablo me chamou, o Hélio não tinha, ninguém sabia dessa minha oração. Sim. Porque eu orei ali caladinha, assim, ó. Enquanto ele tava ali, eu falei, Deus, é pra eu ir mesmo? Porque eu tava realmente com medo. A gente, uma mudança muito radical para poder mudar de país, e a nossa família, tudo. Cultura, língua. E eu falei, não vou só na emoção, sabe? Eu não vou só porque é oba-oba. Precisa de haver, né? Porque, gente, o que nós precisamos? Só de uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo.
Jesus é suficiente. Se ele tá te conduzindo, se ele falou vai, ele não vai te abandonar. Não. Sabe? Ele não vai deixar, por mais desafiador que seja, e está sendo, mas eu sei que ele tá comigo. E é essa palavra que me fortalece. Né? É essa palavra dele, é o amor leal. A promessa que ele tem sobre a minha vida que faz a gente levantar todos os dias, que faz a gente enfrentar, porque nós sabemos que vai acontecer. Eu tenho tanta certeza disso, eu até falei com vocês ali, né? Eu tenho certeza disso, porque eu já vi. É algo assim, só de falar eu arrepio, porque eu não sei como vai acontecer, de que jeito vai acontecer, de qual maneira, mas eu tenho certeza que vai acontecer, sabe? Porque é algo que ele já me entregou, sabe? Que não tem como a gente duvidar, sabe? Assim, é só a gente que tem muita fé que entende isso, sabe? Por mais loucura que todo mundo possa parecer, mas não é loucura. Isso é uma coisa que grita dentro vai de você, acontecer. Né? Que você tem uma certeza que você não sabe de onde vem, mas vem. Quando o Pablo orou por mim ali, eu cheguei no Brasil, a gente ficou em Portugal ainda no Método IP, aí eu já fui né, planejando a minha vinda, e meu marido também assim, eu falei, amor, nós vamos. Eu falei pro Senhor, eu vou obedecer. Se for para eu ir, faça isso e isso, e eu vou obedecer, eu me comprometi com o Senhor. A gente botou o pé em Alphaville, eu mandei mensagem pro Pablo, anuncia a nossa ida na próxima premissa, a gente tem premissa lá segunda-feira de manhã. Aí ele, mas já? Tipo assim, você acabou de chegar, vamos, calma, né? Você vai assim mesmo? Eu falei, eu tô indo. E aí ele ficou, não, Luquinha, isso aqui é obediência. Eu falei, se eu me comprometi com o Senhor, nós vamos.